Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto a Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. Capítulo 9, um pouquinho mais à frente, diz, versículo de número 13, diz assim: Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Até aqui, queridos, podem estar sentados. Maravilha. Essa palavra, nós, lendo ela, nós já conhecemos, alguém já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido pregações, mas eu estou lendo um livro, e este livro fala sobre Paulo, sobre a história de Paulo, e me chamou a atenção algo que o autor desse livro, ele fala que na Bíblia Sagrada, irmão Romildo, Jesus, ele não, em nenhum momento, a Bíblia, no Novo Testamento, até no Antigo, mas mais no Novo, que vai retratar a igreja, Jesus, ele nunca convidou alguém, ou melhor, ele nunca pediu para alguém aceitar ele. Me aceita como teu Senhor e Salvador. Jesus nunca também mandou os seus discípulos pregar e convidar alguém para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus veio na missão de anunciar o reino de Deus. A missão de Jesus era essa: pregar o reino de Deus e pregar a salvação para o homem, a remissão do pecado. O homem estava perdido, desligado de Deus por causa do pecado do jardim do Éden, onde o homem incorreu no pecado, na desobediência, e desde lá então o homem foi destituído, o homem perdeu a comunhão com Deus, e de lá o homem ficou separado de Deus, tendo que correr atrás dessa comunhão por sacrifícios, por ofertas, para chamar Deus para perto. Porém, Jesus vem para fazer essa ligação, para fazer essa ponte, e Jesus vem para anunciar então ao homem que ele é o caminho, ele é a ponte de ligação do homem perdido para Deus. Mas em nenhum momento ele ofereceu para o homem aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele veio e expôs o caminho, e ele falou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquele que quiser ir ao Pai tem que passar por mim. Eu sou o pão da vida. Aquele que quiser ter vida tem que comer desse pão. Eu sou a água da vida. Quem tiver sede, venha e beba. Jesus se autodenominou o autor da vida, o autor da salvação. Ele se ofertou como sendo o autor da vida. E todo aquele que quiser ter vida, Jesus disse, tem que vir a mim, tem que caminhar comigo. Certa feita ele disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser andar atrás de mim, me seguir, esse precisa renunciar a si mesmo, precisa negar a si mesmo, precisa tomar sua cruz e seguir-me. Ou seja, é um ato de
posição, é um comprometimento, é uma tomada de atitude. Aqueles que ouviram Jesus falar, a atitude esperada era aceitar a Cristo seguindo a Ele. O aceitar a Cristo não era uma palavra expressada, não era chegar e dizer eu aceito a Jesus, mas o aceitar a Cristo era uma atitude de renunciar toda uma vida errada e caminhar após Jesus, fazendo tudo certo. Isso era o aceitar Jesus. E aqui no capítulo 9 de Atos, esse mesmo Jesus que andou aqui na terra, 33 anos, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e agora estava aos céus. E a Bíblia diz que havia um homem por nome de Saulo, e esse homem, ele perseguia os que eram seguidores de Jesus. Jesus já tinha subido aos céus, mas os seus discípulos permaneceram aqui e pregavam Jesus, falavam de Jesus, falavam da ressurreição. Então Saulo era um perseguidor da igreja. E Saulo agora está indo para Damasco, capital da Síria. E ele está indo com uma carta para pegar cristãos que ele chamava de seita, os membros daquela seita. E Saulo estava enfurecido, querendo capturar esses cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no caminho para Damasco, algo que Saulo não esperava aconteceu, uma luz muito forte desceu sobre o caminho, e Saulo estava ali com os seus companheiros, seus soldados, e aquela luz tomou conta deles, e ele, sem saber o que estava acontecendo, ele caiu, e ele ficou como que um cego, e aquela voz bradou do meio daquele clarão, e ela bradou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo rapidamente pergunta: quem és tu, Senhor? E aquela voz uma vez mais responde dizendo: Saulo, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia! Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, nesse mesmo instante, ele se dá conta que ele estava do lado errado da vida, que ele estava perseguindo o autor da vida. Saulo, nesse mesmo instante, se dá conta que ele estava fazendo algo totalmente errado ao ver de Deus, sendo que antes Saulo pensava que estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos, matando cristãos. Mas agora Jesus fala com ele e diz: Saulo, tu estás me perseguindo, eu sou Jesus. E Saulo, nesse mesmo instante, se dá conta de que ele precisava mudar. E a voz de Deus uma vez mais bradou dizendo: levanta-te, aleluia, e entra na cidade, eu falarei contigo o que tu deverás fazer. Lá eu vou te falar o que te convém fazer. E nesse instante eu vejo então a atitude de alguém que ouve a voz de Jesus, de alguém que ouve a palavra de Jesus e prontamente aceita a Cristo. A Bíblia diz que Saulo levanta e, guiado pelos seus companheiros, ele entra na cidade, irmão Romildo, e vai para a casa de Judas, um certo Judas. Não era nenhum daqueles Judas que andaram com Jesus. Esse era um outro Judas que morava em Damasco e que provavelmente era um homem piedoso que temia a Deus. E Saulo, melhor dizendo, ele vai parar na casa desse Judas que morava na rua direita. E lá o Senhor manda um discípulo por nome de Ananias. Mais uma vez o Senhor dá uma ordem a alguém e alguém obedece. E esse Ananias vai até Saulo para lhe anunciar a palavra do mestre. Mas no primeiro momento Ananias pergunta: Senhor, mas esse Saulo, ele nos persegue, e por certo ele estava vindo para cá porque aqui tem fariseus, aqui tem sacerdotes, e ele tem liberdade aqui, e aqui ele vai nos perseguir, vai nos manietar, vai nos levar presos. Mas o Senhor, mais uma vez, com a voz ativa, diz para Ananias: Ananias, vai lá e ora por ele, fala com ele, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Quando Deus decide falar e o homem obedecer, meu irmão,
é a hora que acontece a salvação na vida do homem. Deus, ele tem falado nos últimos dias, nós temos pregado, como o irmão Paulo já tem aqui algumas vezes dito, e ele insiste em dizer que por 5 anos ele está aqui, tem pregado, subido esse morro, mas o interessante de nós entender é que na Bíblia Sagrada nós não encontramos o homem fazendo alguma coisa para outro homem aceitar a Cristo. Agora, quando o homem ouve a voz do Espírito de Deus e entende a voz de Deus, ele prontamente obedece, e isso é o aceitar a Cristo. Quando eu obedeço a voz de Deus, eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador. Não é simplesmente num ato de abrir a minha boca e confessar que eu aceito a Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que o Senhor Jesus está salvo, serás salvo. Que o Senhor Jesus está vivo, assentado à destra de Deus, será salvo. Então eu preciso confessar, mas esse confessar, ele é demonstrado em 2 maneiras. Na minha fala de aceitar a Cristo e na minha conduta. Porque quando ele diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração crer, ou seja, se eu confessar e se eu crer, isso é atitude de vida. E hoje o que nós estamos vendo muitas das vezes é o homem negligenciando a voz de Deus. A palavra tem sido pregada, essa cidade de Ipanema tem sido sacudida com o Evangelho. São várias igrejas, não tem só a Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus, tem Deus é Amor, tem Igreja da Aliança, tem Igreja Missionária, tem Igreja não sei o quê. E todas elas pregando a Bíblia, pregando o Evangelho. Este morro aqui tem várias igrejas aqui para baixo, em volta. E todos têm pregado a palavra. Moradores que são crentes têm dado testemunho, têm pregado a palavra. Agora vai do homem aceitar esse Jesus. Vai do homem renunciar ao pecado e andar após Jesus. Vai daquele que está ouvindo essa palavra deixar a sua vida de pecado e aceitar atrás de Jesus, aceitá-lo como Senhor e como Salvador. A Bíblia, ela nos diz que Jesus veio para trazer a salvação ao homem que estava perdido. Jesus veio para resgatar-nos. Jesus conta uma parábola da ovelha perdida, e essa ovelha, ela é uma simbologia, porque nós somos como a ovelha e estávamos perdidos. Mas Jesus saiu do aprisco que é o céu e veio atrás da ovelha perdida. Veio para restaurar a ovelha. Nós somos a ovelha perdida. Jesus é o pastor. Aquele pastor que foi em busca da 100ª ovelha não é o pastor Jander, não sou eu, não é o irmão Paulo. Aquele pastor que saiu em busca da 100ª ovelha que estava perdida é Jesus. Essa parábola da 100ª ovelha fala de próprio Jesus, que saiu do céu para vir em busca dos perdidos. E esses perdidos eram nós, que estávamos jogados no mundo, estávamos no pecado, na bebedeira, na prostituição, na mentira, nos vícios, no sexo, na fornicação. Mas quando Jesus chegou na nossa vida e falou conosco a sua palavra e disse: segue-me, nós prontamente obedecemos e seguimos. Hoje estamos aqui seguindo. É verdade. E agora a nossa missão, como Jesus mesmo disse, é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Aí a Bíblia vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, eu preciso crer, com a minha boca confessar, ser batizado, admitir isso na minha vida. Admitir isso, realmente aceitei a Cristo. E aí das minhas atitudes vão dizer que realmente eu aceitei a Cristo. Não é só com a boca, porque o próprio Jesus disse na sua palavra: este povo me honra com os lábios. Com os lábios eles vêm e me adoram, mas o coração deles está cheio de maquinagem. Do coração dele sai prostituição, sai homicídio, do coração dele sai palavras torpes. Não adianta nada da boca para fora você falar boas palavras. Não adianta nada você querer agradar alguém dizendo que você é de Jesus, se você aceita Jesus, se você tem um coração que ainda não aceitou a Cristo. Eu preciso professar a Jesus na minha vida, corpo, alma e espírito, senão eu vou para o inferno. Porque é duas realidades bem verdadeiras que nós não podemos evitar. Existe o céu, mas existe o inferno. Assim como existe a terra que nós estamos vivendo agora, assim como nós precisamos do ar que respiramos, nós precisamos também entender que há um céu e há uma terra.
Esse mesmo Deus que criou os céus, criou a terra, esse mesmo Deus que criou as águas, que criou os animais, que formou o homem, esse mesmo Deus que trouxe a vida ao homem, esse mesmo Deus que nos sustenta aqui na terra, ele programou também o céu e programou o inferno. Agora o final de tudo está nas nossas mãos. Ele deu a oportunidade de nós ir para o céu através de Jesus. Agora, o rejeitar Jesus significa que nós iremos para o inferno. O negligenciar a salvação quer dizer que nós estamos querendo ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus não quer que nós vá para o inferno. A palavra de Deus ela é bem clara. Os que estavam perdidos. Por isso Ele quer que nesta noite nós andemos após Ele. Com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Tudo que nós fazemos tem que refletir Jesus, irmão Romildo. Quando você vai para o trabalho, quando você vai para o colégio, Eduarda, quando nós estamos lá na rua, irmão Paulo, caminhando, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, refletir Jesus. A nossa conversa entre amigos. Muitas pessoas hoje estão se perdendo, mesmo crente, estão se perdendo porque quando se juntam para conversar é só fofoca. É falando mal da vida de um, falando mal da vida do outro, é se metendo, e a Bíblia diz que nós não devemos nos meter na vida alheia. Tem gente que não cuida da sua vida, quer cuidar da vida dos outros, quer saber por que o fulano está fazendo isso, por que está vestindo aquilo, por que foi naquilo. Meu irmão, o nosso dever é pregar a palavra. Agora, se aquele quer aceitar ou não, aí é ele Deus. Eu não posso obrigar ninguém a andar como um crente. Eu não posso obrigar ninguém a orar. Eu não posso obrigar ninguém a ir para a igreja. O que eu posso fazer é pregar. Jesus nunca obrigou ninguém a andar atrás dele. Jesus nunca forçou. E hoje nós estamos dando pregadores forçando. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar, meu irmão. A gente oferece Jesus. A gente prega Jesus. Agora quem quer aceitar vem. Quem não quer fica. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz isso em Zacarias. Mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem. Se o Espírito não convencer o homem vai morrer e vai para o inferno. E se o homem não quiser ser convencido, irmão Romildo, não adianta. Ontem o pastor Jander falou ali na sede. Tem alguns homens, mulheres que nasceram e vão para o inferno. Lamentavelmente vão. Não porque Deus criou eles para ir para o inferno, porque tem gente que diz que Deus criou uns para o inferno e outros para o céu. Não é verdade. Deus criou todos para o céu. Mas Deus, como Ele é conhecedor de tudo, e Ele já sabe o dia de amanhã, Ele sabe aqueles que vão rejeitar a Ele. E existe alguns que, infelizmente, vão morrer negando Jesus e não vão aceitá-lo. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente ore, por mais que a gente implore, mas eles não vão aceitar, porque são pessoas que são de coração duro, são ímpios, que não querem nada com Jesus, infelizmente. Mas isso é bíblico. Mas o nosso dever é, enquanto nós estiver fôlego, enquanto nós estiver vivo, enquanto nós aqui estiver, é pregar a palavra. A Bíblia diz, o Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. Em tempo e fora de tempo. Ensina, admoesta, exorta, redargue, chama para atenção. Mas o nosso dever é pregar. Mas aceitar é aquele que está ouvindo. Você que está ouvindo nessa noite, se você não tivesse aceitado Jesus, você não estaria aqui. E se você também não confirmar isso com a tua atitude de vida, você não vai para o céu. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não vão para o céu. Porque a Bíblia diz que vão estar dois juntos, mas um vai ser levado e o outro vai ficar. Dentro da igreja tem duas igrejas. A que sobe e a que fica. Agora nós temos que fazer de tudo para estar dentro da igreja que sobe. Aleluia. A parábola das 10 virgens é bem clara. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 o noivo passou e levou, as outras 5 ficaram. Por quê, meu irmão? Porque 5 estavam vigilantes, estavam atentas. Não adianta só estar dentro da igreja, tem que estar com Cristo. Não adianta só carregar a Bíblia, tem que ter ela no coração cravada. Tem que viver ela todo dia. Não adianta estar de joelho 2, 3 horas por dia, se você não for um crente vigilante, que vigia, que cuida do que fala.
Porque tem muita gente que ora bastante, mas também fala muito. E não adianta, perde toda a oração com a boca. O próprio Tiago fala isso. Na epístola de Tiago, capítulo de número 4, Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque vocês pedem para ficar zombando um do outro. Porque vocês querem ser melhor um do que o outro. Vocês são cobiçosos. Vocês são invejosos. Vocês combatem e fazem guerra entre si. Isso está em Tiago, irmão, é Bíblia, capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pede mal, porque vocês querem gastar naquilo que é do desejo de vocês. Vocês são adúlteros e adúlteras, porque vocês fazem amizade com as coisas desse mundo. E a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado nos mínimos detalhes, porque não adianta nada estar dentro de uma igreja, irmão, se perder a salvação. Não adianta nada. A palavra do filho pródigo é bem clara. Aquele filho pródigo pegou a parte da herança e foi embora, e o outro ficou em casa. Mas a Bíblia diz que um dia o pródigo se arrependeu de tudo que fez, e ele voltou para casa, e a Bíblia diz que o pai estava ali esperando, abraçou ele, deu nova veste, colocou o anel no dedo, colocou sandália nos pés, mandou matar o cordeiro, fez uma festa, e aquele que estava em casa, que não tinha saído, quando viu a festa, ficou bravo, e foi perguntar para o pai: o que é isso tudo? E ele disse: o teu irmão voltou, o meu filho perdido voltou. E aquele filho que estava em casa, mal agradecido, de coração duro, que não sabia dar valor ao que tinha, ele disse: eu estou aqui trabalhando, eu não te prejudiquei, eu não perdi nada do que é teu, eu não joguei nada fora. Este daí pegou o que tinha, foi, lançou tudo fora, e agora voltou, e tu estás fazendo uma festa para ele, e eu estou aqui e não ganho isso, não tenho esse direito, esse privilégio. E o pai disse: tu estás aqui, tudo é teu, se tu não usa é porque tu não queres. Agora estava morto e voltou à vida, esse estava perdido e resgatou-se. Assim é muitos crentes, meu irmão, estão dentro da igreja, e quando vê um desviado voltando, ele fica enciumado, ele tem inveja do desviado que voltou, ele tem ciúme do desviado que voltou e começou a pregar de novo, e começou a louvar de novo. Ele tem ciúme daquele que chega e começa a fazer a obra, e ele está ali dentro do lugar e não faz nada, e o que faz às vezes não aparece tanto quanto aquele que desviado que voltou. Aleluia. Mas você está dentro da casa, meu irmão, você não tem que ter inveja. Você tem que estar satisfeito, porque você está no lado do Pai, dentro da casa do Pai. E isso já é o suficiente. Você está dentro da casa do Pai. Agora tem muitos que estão dentro da casa, mas não dão valor à casa. Tem muitos que estão comendo na mesa do Pai, mas não dão valor à comida. Aleluia. Que nessa noite nós possamos estar atentos, meu irmão. Essa é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Quando o Senhor chama e o homem prontamente obedece, o Senhor faz dele um vaso de valor. Foi o que Deus fez com Saulo. Deus falou com ele no caminho e ele prontamente obedeceu. Deus mandou Ananias orar por ele e disse: ele é um vaso de valor nas minhas mãos. E a Bíblia diz que ele foi realmente um dos maiores pregadores. Depois de Jesus, Paulo, que é o mesmo Saulo, foi um grande pregador e ganhador de almas. Aleluia, que nesta noite nós possamos estar atentos à voz do Espírito de Deus. Eu te convido a estar de pé, nós vamos orar. Aleluia.